Atualmente estou prefeito do município de Fortaleza no segundo mandato, tenho 42 anos, sou médico por formação acadêmica, acabei depois seguindo um caminho aí também acadêmico de me especializar em saúde pública e acabei depois seguindo pela vida pública. Eu sempre tive muito, quando criança, uma curiosidade muito grande pela política em si. Sou filho de 2 professores universitários que militaram em alguns momentos importantes do país. Em 85, na luta pelas diretas já, havia um comitê na universidade e meus pais participaram ativamente. Em seguida entrei no colégio militar, não tinha muita clareza de qual seria a minha vocação profissional naquela época e acabei, por uma razão na minha cabeça humanitária, decidindo fazer medicina. Durante a faculdade, em alguns momentos, eu me engajei na militância estudantil, participei de alguns movimentos, de algumas lutas de interesse da própria faculdade. Eu vivia assim, um certo conflito de interesse, porque era um jovem estudante de medicina, na época, envolvido com algumas causas do movimento estudantil, mas ocasionalmente filho do reitor da Universidade Federal do Ceará. Então era uma situação meio desconfortável, às vezes, para poder exercer integralmente o papel de militante estudantil. Mas em seguida, acontece que, acabada a faculdade, eu originalmente pensava em fazer ginecologia obstetrícia. Inclusive, passei um tempo em São Paulo, fiz lá um internato na Escola Paulista de Medicina. E depois tomei a decisão de passar um tempo estudando saúde pública, até ter clareza se iria fazer uma especialidade clínica, cirúrgica, ou ia continuar no campo da saúde pública e da epidemiologia. Foi quando eu apliquei para a Universidade Americana, que tinha um programa de referência, na época, em saúde rural. No Brasil, à época, isso foi final da década de 90, o movimento do Programa de Saúde da Família passava a se tornar uma política pública de atenção básica bastante disseminada pelo país. Era um momento de muita efervescência entre os militantes do SUS, porque era a primeira vez que a gente tinha uma política pública em massa, em escala, de atenção primária sendo implantada. Havia muito experimentalismo, havia muito estudo em torno do que estava sendo feito, e também curioso em relação ao assunto foi que tomei a decisão de fazer primeiro um fellow, um programa de estágio, enquanto apliquei para o mestrado em saúde rural no estado do Arizona. Havia um programa modelo, nacionalmente, que trabalhava com populações de imigrantes ilegais mexicanos e com populações indígenas, e especificamente trabalhava um modelo de atenção primária em áreas rurais e áreas isoladas. Então, fiz esse fellow e, em paralelo, apliquei para um mestrado em saúde pública. E, assim, abriu para mim, descortinou um mundo novo, para mim, para além da medicina, de um mundo em que não era do médico que exercia o seu ofício dentro do consultório no centro cirúrgico, mas que ia discutir comunidade, discutir determinantes sociais de doença, queria entender melhor a natureza da circunstância do sistema de saúde, as dificuldades da população em acessar esse sistema, por que adoece, como se previne a doença. Então isso para mim de fato descortinou um mundo novo de curiosidade, de interesse acadêmico e pessoal, e encontrei definitivamente a minha vocação ali. Então decidi não mais fazer nada clínico, em seguir a carreira de sanitarista. Terminei o mestrado, depois emendei com o doutorado. Acabei me afastando mais ainda da medicina, porque além da formação em epidemiologia e saúde pública, eu decidi fazer uma formação em administração e política pública mesmo. E aí foi aumentando cada vez mais, em paralelo acompanhando os movimentos políticos do Brasil, e cada vez mais eu tinha a convicção de que o meu futuro, o meu destino, seria na área pública. Não tinha controle aonde, se numa universidade, se numa Secretaria de Saúde, se no Ministério da Saúde, uma função executiva administrativa, ou se eventualmente uma função pública eletiva. Nesse meu termo, e aí passa a haver uma conexão mais direta com a minha primeira candidatura, eu desenvolvi uma tese, doutorado,
estudando os impactos do Programa de Saúde da Família em indicadores de saúde da mulher e da criança, saúde materna e infantil. Então fiz um grande modelo econométrico, um estudo quantitativo, mas fiz uma imersão também qualitativa em programa de saúde da família aqui no estado do Ceará, visitando o interior, conhecendo melhor os detalhes que estava por detrás dos números, como se organizava a política, quais eram suas dificuldades, quais eram também as vantagens e as grandes potencialidades dessa política pública nacional. E à medida que fui andando, fui tendo um desejo, obviamente, à época completamente distante de qualquer viabilidade, de poder assumir um mandato público e poder defender algumas coisas que eu acreditava. Entre elas, o nosso sistema de saúde público, sempre criticado, aqui e acolá, levantada se essa é uma política pública de fato eficiente, necessária, que tem algum tipo de alcance transformador. E foi com esse sentimento que, à medida que eu fui visitando as comunidades, foi crescendo minha convicção de que, mesmo para perder, eu ia apresentar o meu nome como representante do sistema de saúde. E também desse movimento que se cristalizava à época, que era o movimento do Saúde da Família. E nos últimos um ano e meio da minha carreira lá nos Estados Unidos, eu vivi praticamente aqui esse tempo inteiro, fazendo estudos, fazendo a minha tese, ia às vezes lá para fazer uma avaliação dos resultados. E quando acabei a tese, já tinha conhecido alguns prefeitos, tinha conhecido muitos colegas médicos, tinha reencontrado, tomei a decisão de lançar uma candidatura à época com áreas de inviabilidade. Todo mundo que entende política dizia: pai, como é que vai ser candidato a deputado sem nenhum apoio formal de um prefeito, de um vereador, da política mais tradicional? E ao mesmo tempo também sem o abrigo partidário, porque eu não tinha uma militância partidária original. Então decidi apenas ser candidato para representar esse universo e, obviamente, partir de um grupo de amigos que acreditavam na mesma ideia, e fiz uma campanha muito fortemente em Fortaleza, vinculado às minhas relações na universidade, e no interior vinculado às conexões que eu tinha com a medicina e com a saúde pública. E acabei sendo eleito, fui o antepenúltimo. Dos 46, eu entrei em 43º na minha primeira candidatura, que foi uma surpresa para muita gente, inclusive para mim, o número de votos que eu acabei obtendo. Já no parlamento, eu decidi seguir dois caminhos. Eu militei muito nas áreas de educação superior, ciência e tecnologia, e militei também muito na área de saúde. À época, eu era um candidato a deputado estadual de oposição contra o governo do estado que estava colocado e defendendo então o candidato de oposição, Cid Gomes, que foi eleito governador do estado do Ceará. Então, o nosso candidato a governador acabou também sendo eleito governador do estado naquela época. E eu fui, para minha surpresa, me lembro quando o Cid me convidou para ser vice-líder do governo dele, eu nem conhecia a Assembleia, eu nunca tinha estado na Assembleia na minha vida. Eu só tinha frequentado a tribuna da Assembleia pelo lado dos convidados, em movimentos que eu participei, mas nunca tinha andado dentro da Assembleia. Então, a primeira vez que eu andei na Assembleia foi já eleito deputado estadual, dentro da Assembleia. E o Cid me deu a tarefa de ser vice-líder, e para mim era uma coisa nova, mas meio assustadora, porque eu não conhecia o universo das relações do parlamento, o universo mesmo da atividade parlamentar, e muito menos me sentia assim capaz de exercer uma posição de liderança sobre os colegas, mesmo com uma liderança parcial, porque eu seria vice-líder do governo. Esse foi um aprendizado extraordinário de vida. Você chega, como eu cheguei no parlamento, sem ter relações políticas partidárias anteriores, sem conhecer o universo do parlamento, então você chega cheio de preconceitos na cabeça. Assim, de valores que muitas vezes não correspondem exatamente à realidade do dia a dia do parlamento. Eu por ser de Fortaleza, por ter essa vivência universitária e pessoal e familiar, para mim eu sempre olhava o parlamento por essa lente, como se os bons parlamentares fossem aqueles que tivessem de alguma maneira esse tipo de representatividade.
Então, ao longo desses 4 anos, eu amadureci muito, né? De fato, foi a minha escola real política, né? De formação política concreta, né? Aprendi a respeitar o contraditório, aprendi a entender que nem tudo que a gente pensa, crê, pode ser efetivado porque a gente quer ou porque nos parece óbvio ser a melhor ideia. É a arte de conciliar, de conversar, de negociar e ao mesmo tempo de não ceder no essencial, naquilo que você acredita. Foi talvez o mais concreto aprendizado que eu estabeleci ao longo desses 4 anos de formação parlamentar. E ao longo desse tempo, também eu olhando para trás, a cada ano, e tinha uma coisa interessante, eu sou muito intenso, pessoalmente intenso em tudo que faço. Então, para mim, eu saí da Assembleia todo dia, de noite, às vezes tarde da noite, e entendi aquilo, além de ser uma obrigação minha de servir ao mandato que me foi dado, para mim foi muito fortemente uma oportunidade de aprender. Então, fui atrás de entender outros temas, fui atrás de conversar com outras pessoas, fui atrás de conversar com os parlamentares que eu aprendi a respeitar. Então, esse tipo de convivência me formou também. Eu diria que boa parte da minha formação política se deu no exercício fortemente desse primeiro mandato, quando, como eu disse, se descortinou um mundo novo, e aonde grande parte dos meus preconceitos foram vencidos, né? Por exemplo, parlamentares com quem eu não tinha nenhum tipo de convergência ideológica, mas que eu passei a respeitar pela coerência dos seus pensamentos, pela lealdade, pela entrega deles em relação àqueles a quem ele deveria servir no seu mandato, seja uma região do Estado, uma causa, e passei a entender que um bom parlamentar deva nutrir, independente da sua ideologia, algumas virtudes, né? E agora repito algumas que eu identifiquei, né? Ser coerente com o que pensa, né? Ser leal, né, às suas ideias, principalmente, e a quem você representa dentro do mandato, também trabalhar muito, estar perto das pessoas, dos seus representados, isso é algo que não deva se abrir mão, e o conjunto dessas coisas, ao longo de muitos anos, é o que vai construindo reputações, né? Enfim, esse foi um aprendizado importante no meu primeiro mandato de parlamentar. Na minha segunda eleição, eu decidi ir para a reeleição. Eu fui certamente muito mais conhecedor do mundo político, tinha ganho alguma musculatura política, a minha presença no parlamento, a minha presença, eu obviamente deixei de ser um candidato a deputado de oposição para virar um candidato à reeleição, vice-líder de um governo forte, que era o governo do Cid, que vinha fazendo grandes transformações no Estado, né, naquele momento, e eu acabei, obviamente, por um conjunto dessas circunstâncias, né, ganhando musculatura política, ganhando força no grupo político que eu estava, e saí na época de 21 mil votos, e fui reeleito com quase 70 mil, com 69 mil votos na minha segunda eleição. E à época eu fui eleito a primeira vez com 31, 32, foi em 2006, né, eu tinha 31 anos e fui reeleito com 36 anos de idade. E à época, já reeleito, eu nutria uma expectativa de poder, há uma tradição de alguns quadros do parlamento irem servir no executivo, né? E eu nutria a expectativa de reeleito, né? Nunca disse para ninguém, estou dizendo aqui agora, ó, eu disse nem para o Cid isso, mas nutria a expectativa de ter cumprido uma tarefa no parlamento, de poder servir também no executivo, de poder ter uma ação mais concreta, de entrega, né, de realizações das pessoas, e também de uma nova etapa também de aprendizagem, de amadurecimento pessoal e de serviço mesmo às pessoas. E foi quando, à época, existiam dois candidatos do nosso partido, eu estava já nessa época no PSB, havia dois candidatos do nosso partido que disputavam a presidência da Câmara, da Assembleia, eram dois parlamentares experimentados, de 5, 6 mandatos, e à época não houve a construção de um consenso entre os dois. E acabou
impossibilidade de se construir um consenso entre os dois, a bancada, o próprio governador, o nosso partido, o PSB, acabou tomando a decisão de entender que eu poderia ser o Técios, né, ser escolhido como uma terceira possibilidade que pudesse unir a bancada. E, para minha surpresa, eu nunca me imaginei presidente do parlamento, muito menos aos 36 anos de idade, muito menos no segundo mandato. Do mesmo jeito que entendi como desafio, pela minha compreensão da falta de instrumentos, de conhecimento e de experiência à época, de assumir a vice-liderança e mesmo assim assumir, eu também entendia como desafio novo, porque eu não tinha na minha cabeça, pelo padrão, né, baseado no padrão dos presidentes que me antecederam, quase todos eram parlamentares experimentados, que tinham uma longa vivência com a casa, com os colegas. Eu também entendi, a despeito de ter aceito, que para mim era um novo desafio, um desafio para o qual eu precisava me dedicar e também me esmerar para poder, porque não era natural eu estar naquela missão, né? E assumi a presidência, tive bons e maus momentos na presidência, né? Momentos que em todos eles aprendi, né? Mas o mais importante é que eu tomei uma decisão, na época da Assembleia, da Assembleia não ser apenas o plenário e as comissões. A gente abria a Assembleia para debates públicos envolvendo setores do movimento social, universidades, setor empresarial, de discutir o Estado para além do dia a dia do parlamento. E criamos uma série de inovações dentro do parlamento. Eu criei um negócio chamado Fórum de Ideias Inovadoras do Parlamento, FIP. Trouxemos pensadores, né, do Brasil e do mundo, vários internacionais, para discutir saneamento, mobilidade urbana, meio ambiente. Então, uma vez por mês, a gente fazia um super seminário que mobilizava a cidade, o Estado, viu pessoas da universidade, de várias correntes de pensamento, tentávamos fazer o mais plural possível. Também criamos criamos uma série de programas ou de ações culturais do parlamento, para criar também uma ponte de relação do parlamento com um mundo que normalmente não tinha interesse no parlamento, ou que não tinha conexões com o parlamento. Criamos uma programação de TV cultural, com artistas locais, criamos um primeiro festival de música da Assembleia, foi uma beleza, a gente não tinha festival de música no Estado naquela época. Então abrimos um museu também do parlamento, enfim, criamos uma rotina de programação cultural dentro da Assembleia. Também modernizamos um pouco a administração, fizemos consultoria administrativa, fizemos um novo planejamento do parlamento, fiz o primeiro concurso. Não há muito uma cultura de estabilidade de concurso público do parlamento. Quer dizer, o primeiro concurso público da história da Assembleia. Então, enfim, tentei imprimir algumas marcas na Assembleia e pessoalmente me coloquei à disposição de ser um mediador também de alguns conflitos, né? Aqueles que cabiam algum tipo de mediação nossa, obviamente. Me lembro bem de uma greve que parou a cidade, uma greve duríssima da Constituição Civil, uma greve que normalmente traz alguns tipos de consequências, porque é um sindicato muito organizado, a Constituição Civil, os trabalhadores da Constituição Civil, e a greve chegou no impasse. A gente não conseguia mediar essa greve, e eles me procuraram, o Sindicato dos Trabalhadores, para poder tentar uma mediação com o Sinduscom, à época, o Sindicato dos Empresários da Constituição. Eu lembro que nós passamos 2 dias inteiros dentro do parlamento. Eu fiquei um dia até 10 da noite, tentando construir um consenso, e no segundo dia saiu um acordo, e não era nem uma greve do poder público, era uma greve da iniciativa privada, mas que tinha consequências na cidade, e a gente conseguiu essa conquista, que foi essa mediação, dentre muitos outros movimentos e greves que passaram pelo parlamento em busca de algum tipo de mediação. Diria que enfim, foi também um momento muito rico para mim, mais uma vez, né, de maturidade, de compreensão que o parlamento está, principalmente no Estado, está para além da função constitucional, de legislar, de parlar, né, de fiscalizar. O parlamento, por ser muito diverso como ele é o principal mediador dessas relações sociais, seja com o governo, seja com outras entidades fora do governo, mas o parlamento é o mais legítimo, ou deva ser, pelo menos, deveria ser, o mais legítimo mediador
desses conflitos que muitas vezes não encontram voz, não estão organizados ou que precisam de algum tipo de mediação para serem ouvidos pela Justiça, pelo Ministério Público, pelo Poder Executivo, pela classe empresarial. E entendi assim e incorporei isso como a mais importante missão à frente da presença da Assembleia. E agora, recentemente, para concluir o itinerário, para ir para as perguntas, né, agora mais recentemente, com muito mais experiência acumulada e já defendendo um legado, né, e defendendo avanços e também áreas críticas também que não avançaram tanto, acabei me apresentando como candidato à reeleição e também em 2 turnos, acabei agora reeleito prefeito de Fortaleza. Estou agora com 42 anos, no exercício do 2º ano do 2º mandato de prefeito. Bem curtinho. Eu diria que a boa liderança é aquela que entende as prioridades e as necessidades maiores da população a seu tempo e consegue traduzi-las, né, em exemplo pessoal de vida, em fala e em ações. Então eu diria que o líder é aquele capaz de entender as reais necessidades e prioridades de boa parte da população, consegue entender e consegue traduzir isso, né? Traduzir o seu exemplo de vida, do dia a dia, né? Porque uma fala bonita que represente isso e que não tem conexão com o que você é de verdade, não cola. Então a fala que pode mover as pessoas, que pode fazer as pessoas entenderem o movimento, por mais que elas, à primeira hora, percebam que aquele movimento parece não ser o melhor, né? Essa fala tem que ser capaz, né, de entender o sentimento real da população, de você ser um exemplo pessoal capaz de dar respeitabilidade à sua fala, né, e traduzir isso verdadeiramente em ações práticas, cada vez mais. Eu tenho muito respeito pela retórica, profundo respeito. A história política do mundo mostra que foram os grandes discursos e grandes homens que foram capazes de movimentos de ruptura importantes. Mas pode notar que não foram os discursos apenas. Foram discursos e por detrás deles existiam mulheres e homens com reputação para falar o que falavam. Então dizer que um grande líder é isso, é você ser capaz de interpretar esses sentimentos, capaz de expressar esses sentimentos com a devida reputação e o mais importante para o líder que está no executivo, senão ele perde a credibilidade, de dar o sinal, de explicar o que está fazendo e de fazer, sob risco de quem está no executivo, dos discursos, perderem a credibilidade. O líder tem que ser capaz, no momento que entender que a sua ação, a despeito da sua convicção, não está representando a maioria das pessoas, ou que em algum momento você tem alguma dúvida, ou surge algum fato novo, que lhe faz repensar a sua decisão original, o líder não pode também deixar de ter a coragem de explicar às pessoas que estava errado e que vai fazer diferente. Eu tenho um viés que pode parecer um viés pelas relações políticas e pessoais que eu tenho, mas o meu convívio com o Ciro me deu ao longo desses anos assim, estabeleceu em mim uma relação de exemplo. O Ciro para mim tem, em muitos momentos, ele serve para mim como guia, como exemplo. E isso é uma coisa muito forte do Ciro, uma capacidade de se conectar com as pessoas, sabe? Uma segunda coisa do Ciro é não ficar só no sentimento, é arregaçar as mangas. Fora ele, eu tenho obviamente referências, né? E muito sobre o Churchill, ele é um corte na história do mundo, né? Eu diria que a história do mundo ocidental, principalmente, seria completamente diferente sem o Churchill. Assim, e a marca, o enfrentamento dele em situação de vulnerabilidade à época, em situação de inferioridade na perspectiva de força, mas o enfrentamento de valores, ele estabeleceu uma guerra de valores, né? E mobilizou, conseguiu entender o sentimento de parte do mundo ocidental, conseguiu traduzir isso em fala e em ação, correndo grandes riscos.
na própria política ainda, né? O Gandhi é um cara com outro método, mas também teve a marca da coragem de enfrentar, né, o imperialismo duro, violento, autoritário, por uma política extremamente firme de pacifismo, né? Ele criou a ideologia do pacifismo, né, que foi uma coisa absolutamente inusitada, que fortaleceu as pessoas interiormente, que mobilizou a nação e que deixou os ingleses praticamente sem reação. Mais recentemente, eu acho que a história vai precisar contar ainda a história definitiva dele, eu me sinto assim representado, assim, eu tenho um carinho pelo carisma do Obama. Sabe assim, o Obama foi alguém que teve uma vida pessoal. Quem conhece um pouco a cultura política americana sabe exatamente o tamanho do desafio que foi eleger um negro, ou se candidatar enquanto negro virar presidente dos Estados Unidos, né? E de manter coerência ao seu pensamento e não traduzir isso em vingança, em ódio, né? As marcas principais dele foi poder, ao enfrentamento da vida que ele fez presidente, de manter coerência aos seus ideais e de não vomitar nenhum ódio, sabe? De muito pelo contrário, se preocupar em esquecer todo tipo de preconceito e tentar tratar de unir o país na medida do possível, né? Obviamente está muito cedo para analisar o legado do Obama, mas eu tento buscar nele alguns exemplos também importantes e referenciais. Pelo seu discurso. O mundo da política passou a se misturar com o mundo da polícia, né? O noticiário da política virou noticiário policial, né? Então, você imagina que hoje, por muitos anos, né, as notícias, a política pautava o noticiário pela política das reformas, por políticas públicas, para o bem e para o mal, criticadas ou melhoradas, pelos discursos deslumbrantes ou pouco geniais, né? Mas o noticiário era pautado pelo dia a dia da política, né? E de alguns anos para cá, o noticiário da polícia, dentro da política, passou a ser o predominante. Isso naturalmente. Então, um jovem formado no ITA, um brilhante jovem recém-formado em sociologia, um militante interessado numa filiação partidária, né? Qual é o tipo de atrativo de alguém que tem uma vocação instintiva, que tem no coração essa indignação, essa capacidade, ou esse desejo de servir, uma vontade, ou achar que pode modificar as coisas? Qual é o atrativo desse cara fazer a ponte do seu sonho para o mundo real da política, né? Então, eu diria que hoje há esse impedimento, há esse obstáculo, né, esse entrave gravíssimo à atração da nossa juventude e de novos líderes. Por outro lado, assim, há um grande risco nesse momento dos falsos líderes, né? A demagogia, no seu sentido mais literal, ela normalmente ganha espaço em situações de desespero, de desânimo, de pânico, né? Então, se por um lado você cria um ambiente que é pouco atrativo aos vocacionados por instinto, para essas pessoas darem sua contribuição, ele também cria um pano de fundo, ou cria uma possibilidade do medo, do pânico, da hostilidade à política, né, poder ser representada pela superficialidade dos demagogos que querem, com 2, 3 ou 4 frases de efeito, negando a política muitas vezes, querer representar esse sentimento de indignação. É aí onde mora o perigo, para mim. Então, assim, isso primeiro é a minha prática, né? A segunda é que nós criamos a figura dos agentes de cidadania. Eu criei um processo eleitoral direto que elegeu um conjunto de pessoas da comunidade para poderem ser interlocutores da população com a gestão. Então, essas pessoas são de várias áreas da cidade, elas se reúnem comigo em seminário uma vez ao ano, se reúnem com os secretários regionais, participam de reuniões de secretariado, alguns deles, exatamente para poder ter um legítimo representante da população discutindo conosco, essa é uma ação institucional, o dia a dia da comunidade. Além disso, PPA e orçamento,
toda ela se dá em plataforma digital e presencial de participação popular. A gente cria tanto votações e instrumentos de colaboração do PPA e do orçamento digital, a gente faz seminários regionais para discutir também o orçamento e o PPA. A gente tem o primeiro plano urbanístico, o primeiro plano master plan urbanístico da história da cidade, foi feito agora na minha primeira gestão. O esforço que mobilizou 12 mil pessoas. Então é um plano requintado e sofisticado metodologicamente, mas que foi legitimado por seminários locais por 12 mil pessoas que discutiram exatamente o planejamento da cidade. Então assim, esses são os institucionais. E eu criei agora, uma cidade como a nossa, não é fácil a gente estimular a participação, cidade de 2,6 milhões de habitantes, normalmente quem participa são os organizados, são os mesmos, são aqueles que militam de alguma maneira na vida pública, na política. Então a grande tarefa é mobilizar os não organizados. Nós lançamos agora, estamos na primeira votação, temos uma plataforma de participação de consulta popular digital, chamada Você Faz Fortaleza. Distribuímos totens pela cidade, e a população vai agora participar de consultas populares. Coloquei nos terminais de ônibus, nas regionais, são 40 pontos da cidade, de grande movimentação, e a primeira colocamos 9 áreas da cidade, a população vai escolher uma, essa mais votada, a prefeitura vai contratar um projeto e fazer a intervenção. São lagoas, áreas verdes da cidade, e colocamos a população para priorizar aquilo que ela quer. E passaremos a ter isso como uma política pública de rotina para consultar a população sobre temas que geram polêmica, que a prefeitura quer tomar uma decisão e quer ouvir o cidadão antes. Enfim, essas são formas, mas eu diria que isso tem que ser uma decisão pessoal. O mais importante de tudo isso, além dos mecanismos institucionais, é eu estar na rua. E digo isso aos meus secretários em cada reunião. Tirem, vou falar com vulgaridade, o bumbum da cadeira, né? Que pode ser o melhor técnico do mundo. Você pode trazer um PhD em qualquer assunto para gerir esse assunto na prefeitura, grande como a nossa. Se não ouvir o povo, se não for para a rua, às vezes você está achando que está fazendo tudo correto, você colocou os insumos, colocou para rodar, criou a política, racionalmente está tudo posto. Lá na ponta tem um problema e você não vai saber, não vai conhecer, se você não andar e conversar com as pessoas. Então assim, isso não é apenas ideologia. Participação popular não pode ser uma decisão ideológica. Eu sou mais à esquerda, então valorizo isso. Isso é uma prática inteligente de governo. Governar com cooperação e governar ouvindo as pessoas, você erra menos e acerta mais. É simples assim. Muito boa. Creio eu que o parlamento tem me ajudado muito a entender. A própria imprensa de democracia é cobrar, né? Aqui e acolá a gente quer tanto que uma grande matéria, uma grande notícia, uma coisa transformadora vire uma bela matéria, ela não vira, né? Mas um pequeno erro, uma pequena falha, vira, né? E eu passei a entender isso, né? como uma dinâmica que tem que ser construída. E a imprensa também precisa ser alimentada de boas notícias, né? A prefeitura tem o papel de pautar para o bem ou para o mal a imprensa, né? Isso demanda maturidade política, de entender que não há nada melhor para a democracia do que uma imprensa forte, livre, independente. Quando ela é forte, livre, independente, o governante se dá bem. Se dá bem, né? Quando ela não é independente, aí, enfim, aí não é imprensa livre, né? Mas quando ela é forte, livre, independente, o governante acaba sendo bem, porque ela aponta defeito, mas ela também aqui acolá faz reconhecimento, ela dá espaço, ela cobre também as mudanças. Então, eu entendo a imprensa como uma parceira desse processo todo, né? E quem é homem público enxerga muita semelhança entre o papel do bom jornalista e do bom político, né? O bom jornalista, quando ele vai fazer uma matéria de cobrança, ou quando ele vai fazer um reconhecimento, ele está agindo em nome do interesse público, coletivo, né? Então a gente tem que entender essa filigrana que é o bom jornalismo e a boa política tem muito mais convergências do que divergências. Claro, as exceções, as perseguições pontuais, os maus exemplos, e honestamente, comigo eu tenho pouquíssimas histórias dessas para contar, sabe? E assim,
também me abro, falo, e o papel também, a gente tem que entender que o nosso papel é se comunicar, né? Principalmente que a empresa é uma parceira, até para explicar os mal feitos, até para explicar os problemas, né? O pior...